Tudo bem aí? Então é um prazer muito grande estar pela primeira vez aqui nessa casa de Francisco de Assis, qual eu gostaria de agradecer toda a direção da casa, direção encarnada, direção desencarnada, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse trabalho. Como o nosso querido Dr. Guinaldo disse, eu estou trazendo esse tema para que a gente possa refletir, vencendo a dificuldade de relacionamento. Aí, conversando aqui com a direção me diz o seguinte: olha, Ismael, se você quiser falar esse tema, você pode falar, mas aqui em São José do Rio Preto ninguém tem dificuldade de relacionamento, não é? Então, a gente vai fazer a si mesmo, porque a gente sabe que quando estamos estudando numa casa espírita, junta-se a nós também grandes caravanas espirituais que vêm também aproveitar das lições da noite, principalmente para aqueles que estão aqui se preparando já, aliás, que estão lá no mundo espiritual se preparando para retornar aqui para o planeta Terra. Então, que eles também possam refletir sobre essa nossa mensagem. Por que nós devemos refletir relacionamento humano? Por que nós devemos refletir a nossa convivência? Para entendermos bem o valor da convivência e do relacionamento humano, nós temos de lembrar a todos que nós estamos aqui na Terra para evoluir. Viemos aqui para crescer um pouco mais. Viemos aqui para desenvolver um pouco mais as nossas potencialidades. Então, não tem como realizarmos esse trabalho comum, essa missão comum, que não pela convivência, que não pelo relacionamento humano. Não tem como a gente evoluir, não tem como desenvolvermos as nossas potencialidades se nós não convivermos. Então, queridos, é importante a gente lembrar isso. O que é evoluir? Evoluir é desenvolver, exercitar as virtudes que estão latentes em nós, e nesse trabalho de ir desenvolvendo as nossas virtudes, vamos também sanando as nossas imperfeições. Por isso que Deus nos fez todos seres gregários. Nascemos todos para viver em sociedades, para viver em bando, para viver juntos em comunidades, porque nessa convivência nós teremos a oportunidade de exercitar as nossas virtudes e também dar a oportunidade àqueles que convivem conosco também de desenvolver as suas virtudes. E assim todos nós vamos também eliminando aos poucos as nossas imperfeições, as nossas imaturidades espirituais. Então, daí dá para a gente ver a importância de não esquecermos de refletir a convivência, de não esquecermos a importância do relacionamento humano para quem, evidentemente, deseja evoluir. Sem dizer também que é pela avaliação que farão de nós, no sentido de convivência, é que nós seremos direcionados para as sociedades espirituais. Então, de acordo com a nossa capacidade de conviver, somadas as qualidades, as virtudes que temos, seremos dirigidos para sociedades compatíveis à nossa evolução. Olha que importante. Por isso que o Evangelho de Jesus é um tratado de bem conviver do início ao fim. Por isso que a obra espírita é um tratado de bem conviver do início ao fim. E nós às vezes ficamos aqui
sem querer falar muito na questão. Por quê? Porque nós ainda, conforme diz o apóstolo Paulo, ainda nos servimos de muitas capas que nos camuflam, não é? No sentido de conviver, no sentido de relacionar. Às vezes nós usamos aquelas capas de bonzinhos, de pacíficos, mas lá dentro temos muito pouco para dessas virtudes. Posso usar isso aqui? Alô, alô? Isso. Alô, alô? Pronto, resolveu. Então, queridos, nós temos que trabalhar muito essa questão, ser muito realistas e ter aí um trabalho legal nessa existência, aproveitando o máximo para aprendermos a bem conviver, dilatar o máximo das virtudes, granjear o máximo de amigos, desfazer de todas as inimizades que percebermos, porque não é inteligente termos inimigos. Tanto é que o nosso querido Cornélio Pires, que aqui na terra, aqui no Brasil, foi um grande humorista brasileiro, de muita importância também na cultura caipira do interior de São Paulo, ele fala sempre que, em se tratando de inimizades, veja bem o que você faz. Quanto mais inimigos, mais parentes você traz. Entenderam por que a parentela é grande? Não é? Descuidamos. Ismael, vamos lá. Quais que são as principais causas que nos levam a ter dificuldades de relacionamento? Evidentemente que nós não vamos falar todas, porque o livro é o resultado de um estudo que a gente faz de uma carga horária de 8 horas. Então não tem como a gente falar de todas. Mas a gente vai falar daquelas mais importantes para que a gente já possa ter aí um resultado legal na nossa convivência. Quais são as principais causas? A primeira, evidentemente, que é o fato do nosso orgulho ainda estar numa condição muito exagerada, estar ainda muito envolvente. E não temos como vencer o orgulho, esse único inimigo que temos, porque muitas pessoas ficam preocupadas com os inimigos exteriores, encarnados e desencarnados, esquecendo-se que o único inimigo que temos mora dentro de nós, chamado orgulho. Por isso que Jesus diz no seu Evangelho: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Ele vem nos entregar o Evangelho, uma ferramenta de luta, para lutarmos contra os outros, não, contra nós mesmos, contra o nosso único inimigo que temos, o orgulho. E para vencermos o orgulho, não tem outra maneira senão desenvolvermos a humildade. A humildade, na verdade, é a virtude fundamental, essencial. Concordamos com o apóstolo Paulo quando ele diz que a caridade é a maior entre as virtudes. Mas não é essa caridade que ainda entendemos. É uma caridade que nós ainda vamos entender e vivenciar mais para frente. Porque caridade para nós ainda é dar. E caridade não é uma ação. Caridade é um sentimento. E não é o Espiritismo que fala, não é o Ismael que fala, não foi o Chico Xavier que falou. O próprio apóstolo Paulo é que dá essa orientação para nós. Quando ele fala em síntese: mesmo que eu der tudo que eu tenho aos pobres,
Se eu não tiver caridade, nada sou. Então, imagina você dando tudo que você tem aos pobres, seu carro, seu apartamento, seus bens, todos os seus pertences. Se você não fizer isso com o mais puro sentimento do amor, não é caridade. É uma ação fraternal, é uma ação solidária, mas não é a caridade. Uma ação fraternal, solidária, pode se transformar em caridade quando nós fazemos aquela ação com o mais puro sentimento de amor. Se a caridade é a maior entre as virtudes, a humildade é a virtude fundamental, estrutural. Porque se nós formos estudá-la com a atenção que ela merece, nós vamos perceber que todas as demais virtudes que nós desejamos vê-las em nós, só iremos conseguir com o desenvolvimento da humildade. As virtudes vão ascendendo em nós proporcionalmente à humildade que a gente também está trabalhando. Então, queridos, é fundamental. Na verdade, o desenvolvimento da humildade deveria ser para todos nós o objetivo de vida. Por quê? Porque herdarão a terra os humildes. Quando Jesus fala que herdarão a terra os mansos e os pacíficos, à luz da doutrina espírita, se formos estudar a virtude da mansuetude e o estado de pacificação íntima, nós vamos chegar à conclusão rapidamente que só conseguiremos desenvolver em nós essa virtude e esse estado espiritual, iniciando-se pela virtude da humildade. Nossa, Ismael, mas é difícil ser humilde. Exatamente. Embora muitas pessoas confundem humildade com simplicidade, com pobreza, e cada coisa é uma coisa. Por exemplo, nós conhecemos muitos pobres, e vocês também, né? Todos aqui nós conhecemos, eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos, muitos pobres que já conseguem ser simples, mas ainda não conseguiram ser humildes. Conhecemos pobres que nem simples são, quanto mais humildes. Conhecemos pobres e ricos que são simples e humildes, porque a humildade, ela independe de condições. A humildade é uma virtude da estrutura moral do ser. Independe tão somente da boa vontade, da conscientização para desenvolvê-la. Então, queridos, essa é a nossa tarefa. Esse deveria ser o nosso objetivo de vida, se desejarmos, evidentemente, fazer parte da Terra numa condição de regeneração. Ismael, mas como desenvolver a humildade? Essa pergunta a gente fez para Chico Xavier na década de 70, quando nós fazíamos parte, eu e muitos amigos, fazíamos parte do movimento de mocidade espírita de Minas Gerais, e a gente tinha muito contato com ele. E ele então disse que o seu mentor, Emmanuel, uma vez conversando sobre a humildade, esse revelou que deveria ser o objetivo de toda criatura, o objetivo principal de toda criatura. E como um projeto, a gente deve desenvolver em partes. Primeiro, a primeira parte, a primeira meta que temos para o desenvolvimento da humildade é pelo menos ir trabalhando no sentido de aceitar as coisas como elas são. A segunda etapa é pelo menos aceitar os outros, aceitar a existência dos outros como espíritos eternos que
que são como espíritos portadores de bagagens espirituais milenares que todos nós somos, aceitar o outro. A terceira etapa é já desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque todas as vezes que nós temos essa coragem de colocar-se no lugar do outro, nós chegaremos rapidamente à conclusão de que muitas vezes, aquela pessoa tem a sua razão, aquela pessoa é que está com a razão. E a quarta etapa é ter a capacidade não só de aceitar as coisas como são, aceitar o outro, colocar-se no lugar do outro, mas sentir o outro. É a capacidade de sentir o outro. Não é? Capacidade que um Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes e tantas outras criaturas anônimas desenvolveram. Então, é viável, é possível sim, nós também trabalharmos no sentido de sermos um dia portadores dessa virtude fundamental, estrutural, chamado humildade. Uma outra causa que nos leva a ter muitas dificuldades de relacionamento é o fato de muitos de nós não ter sido educados para tal. A maioria de nós foi educada para respeitar. Tanto é que a gente ouve desde pequeno, precisa respeitar papai, precisa respeitar mamãe, precisa respeitar o... E a gente foi aprendendo a respeitar. Mas quando nós vamos estudar esse grande capítulo chamado relacionamento humano, nós chegamos logo à conclusão que o respeito é fundamental, mas por si só não é suficiente. Precisamos de mais para bem conviver. É o que está também exposto nesse nosso singelo trabalho. Então, queridos, uma das causas também que tem nos levado a ter muitas dificuldades de relacionamento é o fato de muitos de nós estarmos entregando facilmente a uma negatividade. Como que nós partimos para a negatividade facilmente? Tanto é que os benfeitores espirituais andam revelando nas casas espíritas que hoje na Terra tem tantas pessoas negativas na Terra, mas tem tantas pessoas negativas, mas com capacidade extraordinária de serem negativas, que nem os obsessores ficam por perto. Tem pessoas que não precisam de obsessores, já são os próprios obsessores em si mesmo. Não é verdade? Mas nós temos aquela mania de colocar tudo nos ombros dos espíritos. E tem espíritos que não querem nem ficar perto de nós. Tem espíritos obsessores que nem quer a gente por perto. Conta-se que tinha uma moça que começou a sofrer de insônia, não conseguia dormir. Foi aos médicos, não conseguiram resolver, levaram à casa espírita, a casa espírita reuniu fraternalmente para ajudá-la num trabalho mediúnico. E ali começou então a desfilar vários espíritos, mas todos eles diziam a mesma coisa: nós não podemos deixá-la dormir. Vinha um outro: nós não podemos deixar dormir. Aí perguntaram aos espíritos: mas escutam, vocês todos falam a mesma coisa, que não podem deixá-la dormir, mas não podem deixar por quê? Aí ele respondeu: olha, vocês espíritas, mais do que os demais, sabem que quando dormem na terra, o espírito desdobra aqui para o mundo espiritual. Pois então, essa irmãzinha que vocês querem ajudar, quando ela dorme aí na terra, ela vem aqui para o mundo espiritual e vem fazer aqui da nossa vida o inferno. Então a única maneira que nós achamos de ficar livre dela é deixá-la acordada aí com vocês. Está dormindo bem? Tá? Já procurou médico? Às vezes está faltando abrir o coração.
Mas a psicologia, há muito tempo, já nos revelou que o ser humano tem a naturalidade de ver no outro aquilo que está em si. Então, quando nós estamos negativos, nós começamos a ver as outras pessoas também da mesma maneira, negativos. O mundo fica negativo, tudo fica negativado, porque nós estamos olhando o mundo com os olhos da nossa realidade. Então, queridos, não é inteligente da nossa parte ficar aí num estado de negatividade. Ah, Ismael, você falando desse jeito já me deu medo. Será que eu já estou na negatividade? Eu sempre digo que a melhor hora, o melhor momento da gente perceber se está negativo ou positivo é a hora que a gente acorda. Na hora que a gente acorda, é uma hora bendita, é uma hora luz para todos nós, só que poucos utilizam daquele momento. Sabe aquelas orações que você faz na noite, pedindo ajuda, pedindo intuição, pedindo uma revelação, pedindo... Pois então, é ali, quando você acorda, os seus primeiros pensamentos são neles que transitam os recados dos amigos espirituais. E também nesse momento, é o momento que a gente pode verificar a nossa condição de positivo ou negativo. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vocês já viram uma pessoa positiva acordando? Quem já viu? Já viu? Como não? Você não se vê acordando. Uma pessoa positiva acorda, uma pessoa positiva gosta de viver, adquiriu alegria de viver, não é? Coisa que todos nós espíritas deveríamos ter, alegria de viver, porque hoje nós sabemos que por mais que queiramos morrer, isso a gente nunca vai conseguir, porque nós somos criados para a vida. Então é inteligente tomarmos logo gosto por viver. É só vida. Então, uma pessoa positiva, ela acorda, senta na cama, né, como qualquer pessoa, mas nela você pode ver o corpo é ereto e os ombros são alinhados. Por isso que as pessoas positivas são elegantes, têm sempre os ombros alinhados, já perceberam? E a primeira coisa que uma pessoa positiva quer ver, o que que é? Um relógio. Ela não quer perder tempo, ela quer viver. Então ela vai dizer mais ou menos isso, a hora que ela olha no relógio: nossa, já é essa hora! Já é essa hora. E vai orar. Ela vai fazer uma oração. Só que uma pessoa positiva é dinâmica, é concisa, é objetiva. E ela vai fazer uma oração como Jesus nos ensinou. Uma oração concisa, mas com 3 sentidos: agradecer, louvar e pedir. E ela vai agradecer: obrigado, Senhor, pela noite que eu tive. Porque toda pessoa positiva dorme muito bem acompanhada espiritualmente, independente das companhias encarnadas que tem, né? Obrigado, Senhor, pela noite que eu tive. Louvado seja o dia que amanhece para mim. Olha aí, novas oportunidades, novas chances, novos conhecimentos. Esteja comigo, Senhor, porque eu acho que hoje o bicho vai pegar, né? Ou seja, esteja comigo, Senhor, porque viver na terra é superar desafios, é superar dificuldades, e eu estou aqui para isso. E Deus certamente estará dizendo: vai, minha filha, vai, meu filho, estarei todo o tempo contigo, porque eu te criei para ser feliz, que eu te criei para ser dinâmico, para ter essa alegria da vida, para alçar grandes voos, para conseguir grandes vitórias. Vai, estarei contigo. Está acordando desse jeito?
Já viram uma pessoa negativa acordar? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? A pessoa negativa, ela acorda desse jeito. Ela acorda, o contrário do positivo, ela fica arcada. Fica assim. Os olhos meio abertos, meio fechados. Lá em Minas nós chamamos de meia luz, né? E a boca aberta, fica desse jeito, tá? Parece aqueles arquivos, aqueles computadores antigos que não reconhecem o arquivo, né? Fica ali. Aí, o que a pessoa faz? Ela vai chegando para frente. Não é verdade? Qualquer semelhança é mera coincidência. Vai chegando para frente. Até sentar na madeira da cama. Porque toda pessoa negativa precisa sentir que está sofrendo. Né? Aí, a hora que ela senta ali, ela reconhece-se. Aí, ela vai ter um pensamento muito parecido com esse. Acho que eu vou ter dor de cabeça de novo. E vai levantando. Ai, meu Deus. Já é essa hora. Parece que eu estou mais cansado do que ontem, a hora que eu fui dormir. E vai orar. Por incrível que pareça, a pessoa negativa também ora. Ela eleva as duas mãos para o alto. Mas como a negatividade pesa, ela vai baixando. Ela vai baixando até pôr a mão na cabeça. Aí ela fecha os olhos e começa a oração. Oh, meu Deus! Vai começar tudo de novo. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que começa o dia desse jeito, precisa de obsessor, ela já estabeleceu que seu dia vai ser terrível, o seu dia vai ser péssimo, pesado. E como que vai ser o dia dela? Daquele jeito. Ela já estabeleceu. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, essa maravilhosa obra, da qual desfrutamos das suas luzes, está lá assinalado. Sofrer ou não sofrer é uma opção de cada um. Não precisa de obsessores. Tem pessoas que não precisam. Então, queridos, positive-se. Para você ver a positividade que está estampada nos seus familiares, nos seus colegas de trabalho, na sua comunidade, nos seus vizinhos, na sua comunidade, na sua sociedade. É isso. Positive-se. Também, como dificuldade de relacionamento, uma das maiores causas é o fato de nós estarmos reencarnados no mundo de evolução heterogênea. Está assinalado no nosso livro basilar, o Livro dos Espíritos. O nosso mundo é o mundo de evolução heterogênea, uma moradia de espíritos imperfeitos. E nesse universo de imperfeições que encontramos na Terra, encontramos imperfeitos dos mais diferentes graus. Encontramos aqui para conviver na família, no trabalho, na sociedade, com espíritos bem aquém da nossa evolução, um pouco menos evoluído, um tantinho menos evoluído do que o nosso espírito, mais ou menos como o nosso, um pouco acima, bem acima. Então, todos os dias nós deveríamos fazer essa posição, para lembrar que viver na Terra é estar com as mãos estendidas para os que estão abaixo da sua evolução, para que aqueles que estão acima possam continuar nos galgando. É isso, queridos. E devemos lembrar, aquelas pessoas, aqueles espíritos que nos caluniam, que nos prejudicam, que nos faz chateações no dia a dia, são espíritos que estão abaixo da nossa evolução, porque se fosse como
a nossa evolução, ou tivesse a mesma evolução que a nossa, ou acima, não faria aquilo, não teria aquele hábito. Então, lembrando Jesus dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado, pedido. Então lembre-se, quando você perceber que uma pessoa está aquém da sua evolução, e portanto tendo um comportamento contrário ao amor que você já acredita, lembre-se, é você que tem que entender esse espírito, não ele te entender. É você que tem que entender essas pessoas, e não elas te entender. Quando a gente tem esse olhar de entendimento, a gente consegue então praticar o perdão e entendimento, porque o perdão e entendimento é o legítimo perdão que Jesus nos ensina, porque só o perdão e entendimento esquece. Se você não entender, você não esquece. Na verdade, a gente não foi criado para esquecer nada, mas pelo menos você, entendendo, você supera aquilo rapidamente e sai, evidentemente, daquele quadro. Então, queridos, lembre-se que os nossos benfeitores espirituais, Jesus, está esperando de nós espíritas aquele lado que vai ceder para que não haja uma guerrinha particular, aquele lado que vai entender para que ponha-se fim nas guerrinhas particulares que nós ainda estamos patrocinando aqui na Terra. Então, queridos, é isso, né? Vamos entender para que aqueles que estão acima, também num entendimento superior, possa continuar nos auxiliando. Uma das maiores dificuldades de relacionamento que temos, uma das maiores causas para a dificuldade de relacionamento, é o fato de nós não sabermos bem comunicar. Porque na vida a gente comunica ou desabafa. Vamos falar alto para não esquecer? 3 vezes? Para memorizar? Porque a partir de hoje vai ser uma opção de vocês, tá? Na vida a gente comunica ou desabafa? Vamos lá? Ou a gente comunica... Está memorizado. Comunicar é obter resultados. Desabafar é extravasar sentimentos. Só isso. Ah, Ismael, está aí então a causa das minhas dificuldades de relacionamento. Eu não sei comunicar. Porque eu falo com meus filhos, eles continuam fazendo a mesma coisa. Eu falo com a esposa, com o marido, continua do mesmo jeito. Eu falo com meus funcionários, com meus superiores, continua tudo do mesmo jeito. Com certeza você não está mesmo comunicando, você está desabafando, fazendo o que a maioria faz, desabafando. Ismael, e aí então, o que eu faço para bem comunicar? São várias técnicas, mas vou falar algumas poucas que você exercitando, você já começa a obter bons resultados. Na verdade, a primeira eu já praticamente falei. Quando você estiver dialogando, ensinando, enfim, comunicando com alguém, observe a evolução dessa criatura e procure respeitar ela na sua evolução. Procure respeitar essa pessoa na sua evolução. Procure falar a linguagem daquele espírito, porque nós não viemos mudar ninguém. Nós viemos mudar uma só pessoa. Quem? A gente. Então, diante da natureza, a única coisa que nós podemos fazer é respeitar. Então, respeite a evolução daquela criatura. Procure falar na linguagem dela. Falar na linguagem dela não significa comungar com o que ela acha, com o que ela pensa, com o que ela faz, mas apenas entender o seu grau de evolução. Você já passará a ser uma pessoa muito bem-vinda para essa pessoa. Para essas pessoas, essas pessoas. Você será uma pessoa muito querida, e através da receptividade que essas pessoas terão de você, você poderá ajudá-las de alguma forma.
tá? Uma outra questão, procure reforçar o positivo. Fale das qualidades das pessoas. Porque toda pessoa motivada cresce. Vamos falar 3 vezes? Toda pessoa motivada cresce. Toda pessoa motivada cresce. Toda pessoa motivada cresce. Você adora ouvir as suas qualidades. As outras pessoas também. E falar das qualidades dos outros não é levar a pessoa à vaidade, não. A vaidade que nós estudamos na doutrina espírita é um outro sentimento. É um sentimento que promove guerras, que promove muitas desgraças. Não é esse caso. Mas nós precisamos de motivação. Então motive, fale da qualidade das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos aqui imaginar uma mãe que pegou a prova da filha e viu lá que a prova valia 10 e a filha tirou apenas 3. Então ela está ali naquele ponto, ou ela comunica ou desabafa. Como ela não assistiu a nossa aula, como ela não leu o livro, não fez curso de comunicação, ela não sabe a diferença de comunicar e desabafar. Então ela vai fazer o que a maioria faz, desabafar. Já viram uma mãe desabafando? Qualquer semelhança é mera coincidência. A mãe, ela vai querer atingir o brio da filha. Sempre é esse interesse, atingir o brio, não é? Mas se não comunicar, vai atingir outras questões mais profundas, né? Então a mãe vai desabafar. E ela faz aquele drama que só a mãe sabe fazer. Ela treinou muito no mundo espiritual para vir fazer isso aqui. Ela faz aquele biquinho. E vai falar mais ou menos isso, doutor Grauto. Ai, minha filha. Às vezes eu me pergunto, aonde eu fui que eu errei? A filha fala, não mãe, foi eu que fiz a prova. Filha, como é duro para o coração de uma mãe, depois de tanta renúncia, de tanto sacrifício, olha as cobranças. Olha as cobranças. Depois de tanta renúncia, depois de tantas dedicação, depois de tanta entrega, descobri que está criando uma anta dentro de casa. Aquela menina não foi atingida no brio, mas foi atingida na sua estrutura mais profunda, a psicológica. Vai alterar suas emoções, vai levar para o campo de autoestima, poderá ser muito danoso tudo aquilo. Mas se é uma mãe que sabe a diferença de comunicar e desabafar, ela vai querer comunicar, obter resultados. Então ela não precisa fazer drama, não precisa fazer nada e vai atingir somente o brio da filha. Filha, você sabe perfeitamente que eu não posso concordar com essa nota. Por quê, minha filha? Isso daqui é muito pouco perto da sua capacidade. Isso aqui é muito pouco perto da sua inteligência. Isso daqui, minha filha, nem combina com você. O que está acontecendo? Vamos sentar, conversar. Alguma coisa não está legal, porque isso aqui não combina com você. Puxa vida, pisei na bola com a minha mãe. A minha mãe sabe que eu sou inteligente, sabe que eu sou capaz. Eu é que não fiz a minha parte. E essa menina vai querer, nas próximas provas, mostrar para a mãe o quê? Que ela pode continuar acreditando. E como vai ser a autoestima dessa pessoa no futuro? Positiva. É isso. É isso. Toda pessoa motivada cresce.
Mas não confunda motivação com chantagem. Pedrinho, se você não passar de ano, não tem bicicleta. Chantagem ou motivação? Chantagem. Pedrinho, passa de ano porque eu quero te dar uma bicicleta. Motivação. É isso. Nós temos que aprender logo a falar de forma mais positiva. Queridos, para bem comunicar, não fique revidando. Revidar é você ficar medindo força com orgulho, e nós não viemos aqui para exercitar orgulho, nós viemos aqui para elaborar em nós a humildade. Então, não fique revidando, não fique aumentando o poder dos desafetos. Às vezes, é inteligente ceder. E nós temos que lembrar neste momento, Jesus dizendo, aquele que se exaltar será rebaixado, mas aquele que se rebaixar, aquele que ceder, será exaltado. É isso, queridos. Você que tem que escolher como que você quer ser visto. Você quer ser visto pelo mundo ou você quer ser visto por Deus? A escolha será sempre nossa. Uma das maiores causas que temos para bem conviver é o fato de muitos de nós termos desenvolvido uma autoestima muito negativada. O que é autoestima? Se eu perguntar para vocês, muitos vão dizer, é se gostar, é se amar, é se achar bonito. Pois à luz da doutrina espírita, a autoestima é muito mais do que um sentimento ou outro. A autoestima é um conceito, é o conceito que a pessoa tem dela mesma, é o conceito que o espírito tem dele mesmo, é a maneira como ele se avalia, como ele se vê. E cá entre nós, temos muitos aqui entre nós que têm um conceito muito negativo de si mesmo. Por isso que vive dizendo, eu não consigo, não sou capaz, quem me dera, sou tão pequenininho, eu não mereço. Para. Pessoas que se expressam dessa maneira, é como se estivesse dizendo que Deus, ao criar, criou alguma coisa que não deu certo. E isso é inadmissível, sendo que um dos primeiros atributos de Deus é a sua perfeição. Todos nós fomos criados para dar certo, porque todos nós somos projetos de luz e de amor. Fomos criados para o bem, para alçar grandes voos. Ninguém foi criado para ser entregue às sombras, a negatividade alguma. Conviver com sombras, entregar-se às sombras, é uma opção de cada um. E transitória, porque todos nós um dia vamos chegar à luz. Mais 5 minutinhos? Pode ser? Pode ser mais 5? Pode. Então, queridos, Ismael, agora você falou de um assunto muito interessante. Me toca muito esse assunto, a autoestima. À luz da doutrina espírita, o que eu faço para positivá-la, a minha autoestima? Sair da negatividade de autoestima que eu entrei. Primeira coisa, não faça avaliações exteriores, apenas exteriores. Tem pessoas que avaliam sua autoestima olhando por fora. Já pensou eu, Ismael, fazendo uma avaliação da minha autoestima olhando por fora? Vou chegar cedo, olhar no espelho e vejo lá, os cabelos fugiram da cabeça, as manchas, as rugas, o óculos, estou perdendo barriga para fora da calça. Vou fazer o que muitos de vocês fazem ao olhar no espelho. Cai os ombros, porque a negatividade pesa. Cai os ombros. Por isso que tem tantas pessoas com dor nas costas.
e vou sair me arrastando. Bom dia, Ismael. Bom dia, Ismael. Bom dia por quê? Para quê? Só para você. Não. Eu tenho que olhar no espelho. E mesmo que eu não esteja vendo aquilo que eu gostaria de estar vendo, eu tenho que dizer para mim mesmo, Ismael, você é uma pessoa super interessante. Tá feia, mas é único no universo. Porque a gente sabe que não existe duas pessoas iguais no universo. Os benfeitores já nos revelaram isso. Quando você tinha cabelo, não tinha rugas, não tinha óculos, era esbelto, você não tinha o conhecimento que você tem hoje, você não tinha a alegria que você tem hoje, você não tinha os amigos em Rio Preto que você tem hoje, você não tinha a disponibilidade que você tem hoje, você não tinha a alegria de servir com Cristo que você tem hoje, você não tinha a família que você constituiu hoje, você não tinha, eu vou descobrir, e você também vai descobrir em você, que hoje nós temos muito mais para ser feliz do que ontem. Agora, se você for olhar no espelho, aprenda então a olhar-se na sua faixa etária. Porque tem muitas pessoas com 50 anos olham no espelho e quer ver uma pessoa de 20. Aí é terrível. Imagina eu, Ismael, 60 anos, querendo ver um rapaz de 30. Vou me decepcionar. Não. E se você tiver alguma dúvida, a gente que mora numa cidade não tão grande assim, eu vou dar uma dica para vocês que eu usei isso recentemente, foi uma beleza para minha autoestima. Dá uma olhadinha nos coleguinhas de escola que você tem. Voltei lá para minha terra, fui no comércio, nos bancos, fiquei procurando aqueles coleguinhas que estudaram comigo, aqueles amigos que fizeram serviço militar do meu lado, e eu via muitos deles, eu falava assim, Ismael, você está bem, a doutrina está fazendo muito bem para você, Ismael, louvado seja. Encontrei também algumas jovens senhoras que foram as mocinhas da minha época. Muitas delas me esnobaram até. Vendo algumas delas, eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado. Que bom que não deu nada certo. Gente, acredite, a doutrina espírita, Jesus, da forma que está sendo mostrado para nós, está fazendo muito bem, até fisicamente. Acredite nisso. Para você ter uma autoestima positiva, não fique fazendo comparações. Ai, a minha irmã tem uma casa lindíssima, eu não consigo nem fazer um puxadinho, nem cá. Para. Ismael, eu não consigo comprar uma roupa de marca. Quando eu compro roupa de marca, é marca ruim. Para. Deus já nos fez todos bilionários, para a gente não ficar reclamando de coisinha. Você vende o seu coração por 5 milhões. Vende? Seu coração é 5 milhões, vende? Tem dúvida. Você vende o seu fígado por 3, já está meio bequeadinho, não? Seus olhos, 2 milhões cada um. Suas pernas, 2 milhões cada uma. Vai? Pâncreas, vai de 3. Gente, tem gente nesse mundo que tem esse dinheiro todo junto. Daria tudo que tem e muito mais se tivesse para ser o que vocês são. Para andar por onde vocês andam, comer o que vocês comem, sentir o que você sente, enxergar o que você enxerga. Para de reclamar de coisinha. Esses dias um amigo meu falou, Ismael, esse mês eu não tenho dinheiro nem para pôr gasolina. Mas você tem carro. Você tem carro. Eu não sei se você sabe, mas muito poucas pessoas têm carro no mundo. Essa carraiada que a gente vê passando aí é carnê. É carnê.
que roda para lá. Ninguém é dono. Deixa 2 meses sem pagar para ver no que vai parar o carro. E essa situação de carnê já é um processo que a espiritualidade achou de nos ajudar a desencarnar daqui a pouco. Eu sou filho de uma família espírita desde a minha bisavó. Então, uma família de médios, muitos médios. E eu via meu avô, meus tios-avós, tal, chegando em casa, coitado do doutor fulano de tal, 28 anos desencarnado, está sofrendo até, porque está agarrado nas coisas. Por coitada da fulana, tantos anos desencarnada, sofrendo, porque não solta das coisas dela. E hoje, se nós desencarnarmos, nós vamos soltar do quê? Dos carnês. Nós não vamos nem acreditar. A hora que chegar para nós, ó, você já desencarnou. Verdade. E os carnês? Prescreveram. Nossa, que alívio. Eu, como tenho carnê até de plano funerário, cara, se eu desencarnar e me evocarem aqui, eu não venho, nos 5 anos eu não apareço aqui. Aí eu vou ter certeza que prescreveram mesmo, né? Então, leva a vida. Vamos, gente, vamos viver, vamos aproveitar a existência da melhor forma possível, positivamente. Para encerrarmos, até pelo fato de eu ter lido uma mensagem de Joana de Ângeles, essa maravilhosa benfeitora, que trabalha com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, dizendo que no mundo espiritual, muitas pessoas estão retornando, atualmente, falidas, porque na terra sofriam de autopiedade. Olha, o que é autopiedade? Eu fiquei interessado em saber mais. Autopiedade é um sentimento oco, xoxo, sem sentido que muitas pessoas têm. Dó de si mesmo. Como que nós podemos ter uma autoestima positiva tendo dó de si mesmo? Sofrendo de símbolo de Jezebel. Lembra da Jezebel? Chocolate com pimenta? Ai, o que eu fiz lá para trás? Ai, como eu sofro. Para com isso. E olha, se a motivação é um instrumento divino em nosso favor, a autopiedade é um instrumento das trevas, exatamente para nos falir. E tanto é que eles tentam implantar em nós já desde criança. Lembra quando a gente tinha uns 11, 12 meses mais ou menos? Estão lembrados? Foi nessa existência, gente. Precisa de fazer regressão mesmo. Quando a gente tem essa faixa etária, 11, 12 meses, a gente descobre que está todo mundo de pé, só a gente rastejando. Aí o bebezão quer ficar de pé, com muita justiça. Então ele vai se apoiar numa cadeira, num banquinho, e naquele momento ele descobre que tem 2 coisas contra ele. O pescoço é mole e a cabeça é pesada. Ele firma na cadeira na cadeira o pescoço não suporta a cabeça e bate. Aí o bebezão vai comunicar com o mundo que aquilo que ele está fazendo não deu certo. Como? Chorando. Aí já vem aquela turma. O pai, a mãe, a vizinha, a tia, a babá, o tio, o avô, a avó podando todos eles. Vem podando cada um e vai dizer mais ou menos isso. Cadeira feia, boba, ruim, má. O bebezão está lá, coitado de mim, o mundo é mau. Já começou a autopiedade. O bebê cresce um pouco, começa a correr dentro de casa para mostrar que já está bom, bate a cabeça na mesa, vem aquela turma toda, a avó empurra um, empurra o outro, chega primeiro, mesa feia, boba, ruim, coitado de mim, o mundo é mau. Aquela criança ouve a avó e o avô dizendo todo o tempo. Hoje parece que as crianças já nascem prontas. Como são inteligentes. Nunca vi ninguém mais inteligente do que o nosso neto. A criança ouve aquilo e vai acreditando.
Quando ela vai fazer a primeira prova, para que eu vou estudar? Eu já sou mais inteligente. Aí tira uma notinha desse tamanhozinho, entrega a prova para a avó vai dizer mais ou menos isso. Ai, meu filho, como que a sua professora é malvada? Como vai dar uma prova tão difícil como essa para você? Coitado de mim, o mundo é mau. Até quando a gente já está numa idade mais avançada, precisando de uma forcinha a mais, as pessoas ainda tentam levar a gente para a autopiedade. Quer ver? Quem já fez uma cirurgia, que levante a mão, mas levante a mão mesmo, para mostrar que ficou curado. Olha, bastante, hein? Bastante. Vocês que levantaram a mão, mais do que ninguém, saberão do que eu estarei dizendo. Há uns 23 anos atrás, eu descobri que eu tinha um ceratocone. Ceratocone é uma doença no globo ocular que vai funilando, trocando em miúdos, né? Vai funilando o globo ocular e vai rompendo as camadas da córnea, tendo, às vezes, que passar por um transplante. E o meu chegou num grau máximo e eu precisei de um transplante. Aí fui fazer com o Dr. Tadeu Civintal, em São Paulo, ali na Avenida Paulista, no Hospital Santa Catarina. Cheguei lá sozinho, porque ele falou que era uma cirurgia simples, e eu, por questões de economia, fui sozinho. Aí me internei, fui para o quarto, logo veio um enfermeiro com uma maca branquinha, e já foi me dando aquela roupinha fashion de cirurgia, né? Que a gente usa. Para quem não sabe o que é uma roupinha fashion de cirurgia, é uma roupinha levinha, né? Verdinha, curtinha, fechado na frente, aberto atrás, né? A hora que eu vi aquela roupa, eu falei, não, deixa que eu me troco lá no centro cirúrgico, não, é de praxe. E eu, filho de mineira, espírita, tem que respeitar. Peguei e coloquei aquela roupinha, já descobri que em quarto de hospital não tem espelho. Exatamente para não ver o ridículo que a gente fica, né? Agora você deita na maca, deitei na maca, ele pegou, jogou um lençol branquinho sobre mim, até aqui no queixo. Aí eu já comecei a sentir dó de mim mesmo. Já me senti ali um meio defunto. Pensava comigo, agora só falta virar dobrinha, né? Mas eu descobri alguma coisa a mais. Quando a gente contrata um serviço de hospital, já está incluso no pacote um tour de maca pelos corredores, para a gente encontrar aquelas pessoas que vão dar força para a gente, não é verdade? É nada! Vai encher a gente de autopiedade. Cuidado! Tanto é que quando a gente passa de maca, doutor, as pessoas olham na gente assim, ó. Aquele olhar assim, sabe? Penetrante. Aquele sorriso como se fosse o último, né? E eles acham que aquilo ali está dando uma força para a gente e está acontecendo tudo o contrário, né? O que acontece com a gente? Começa a contorcer a barriga, começa a esfriar aqui, sofre uma aflição para o peito afora, começa a transpirar a nuca. E a única coisa que a gente quer fazer naquela hora, o que é? Pular da maca e cair fora. E a gente só não faz isso por causa daquela roupinha, não é? Chegamos no elevador, uma senhorinha de mais de 70 anos, com cabelinho branquinho, que fica orando no hospital, né? Abaixou-se e disse, filho, o que você tem? Eu falei, ceratocone. Ela falou, Eu assustado, eu falei, a senhora sabe o que é? Ela falou, nunca ouvi falar. Meu, naquele momento, eu fiquei ali naquele ponto. Ou eu me jogava de vez aos braços da autopiedade, ou eu me entregava à fé espírita que meus pais tiveram o amor de me dar desde o berço. Quando eu pensei no espiritismo, mentalmente eu voltei numa aula
do trabalho mais importante que se realiza numa casa espírita visto do mundo espiritual. Tem muitos dirigentes que não gostam de ouvir isso, mas são os benfeitores que falam. O trabalho mais importante que se realiza numa casa espírita, a evangelização infantil. Eu fui levado mentalmente a uma aula dessa, onde a nossa professorinha, Virgínia, dizia o seguinte: estamos na Terra, um mundo de provas e expiações. Provas e expiações representam todas as dificuldades e dores que temos que experimentar aqui em favor da nossa evolução. Mas é nesse momento de dores, de provações, é que se junta a nós freide de espíritos, amigos, torcedores da nossa evolução, vibrando, como se gritassem para nós: vai, seja forte, vence, persevere mais um pouco, tenha alegria de passar por isso, vá, isso vai ser luz no seu espírito, e o resultado de tudo isso será você vir experimentar a felicidade que já experimentamos. Vá, estamos torcendo por você. Por você. E aí então, silenciosamente, comecei a orar. E continuou a aulinha, ainda passando pela minha cabeça. Na Terra, nunca existiu, não existe e nunca existirá um só sofredor inocente. Porque se um dia pisar aqui na Terra um só sofredor inocente, podemos jogar todos os atributos de Deus na lata de lixo. A sua perfeição, sua justiça, sua bondade, seu amor, a imutabilidade sozinha, podemos jogar tudo fora. Porque é inadmissível, não. Segundo Jesus, a cada um segundo as suas obras. E à luz da nossa doutrina, segundo o Espiritismo, a cada um segundo as necessidades de crescimento. Então nós estamos aqui, resolvendo as nossas semeaduras, mas estamos aqui também crescendo nas nossas potencialidades, principalmente nas nossas virtudes, da fé, da esperança, da paciência, da resignação, do entendimento. Silenciosamente entreguei a cirurgia e pude rodar muitos anos esse nosso Brasil, trabalhando aí, tendo a alegria de trabalhar com Jesus, levando uma mensagem de reflexão aos nossos irmãos. Continuo fazendo isso. Depois de muito tempo é que foi causando outras enfermidades no mesmo olho, porque é uma expiação, não é? E aí então deixei de enxergar com ele. Mas no momento que eu já estava aposentado, já tinha formado meus filhos, e eu pude apenas agradecer a Deus dele ter permitido que isso acontecesse depois que a minha vida já estava resolvida, que ninguém mais estava precisando de mim em termos financeiros, práticos. Então, queridos, é isso. É isso. Você não é a exceção que está no mundo. Não. Você está aqui construindo a tua felicidade. Então, queridos, resumindo, é possível sim nós passarmos aqui pela terra, deixarmos um rastro de luz no coração de todas as pessoas que vão convivendo conosco, deixar um rastro de saudade, porque serão as vibrações dessa saudade, as vibrações das boas lembranças que terão de nós, que nos sustentarão felizes no mundo espiritual daqui a pouco. Então vamos granjear amigos, desfazer de todos os inimigos que percebermos, porque não é inteligente ficar produzindo inimizades. Jesus já havia nos informado: acertai enquanto está a caminho com eles. E o nosso querido Cornélio Pires vem e reforça: em se tratando de inimizades, veja bem o que você faz. Quanto mais inimigos, mais parentes você traz. Tenha um conceito melhor de você.
Você é um projeto de luz, de amor de Deus. Você foi criado para dar certo e vai dar certo. Não fique revidando, perdoa, porque perdoar é libertar. E só alçam voos maiores os libertos. Essa é a bênção da claridade espírita que estamos recebendo nessa existência. Essa existência tem que ser a mais importante que já tivemos de todas elas. Um dia, em algum lugar, nós temos que nos encontrar e dizer mais ou menos isso. Reencontrar, né? E dizer mais ou menos isso. Valeu a pena. Louvado seja, Senhor. Porque o Espiritismo foi o divisor de águas da minha vida. Eu era um espírito até então, e passei a ser outro daí adiante. Essa é a luz espírita que essa casa promove, acende todos os dias para nós, através dos abençoados benfeitores espirituais que sustentam essa casa, apoiados evidentemente nos trabalhadores encarnados. Que a gente saiba então aproveitar o máximo para aprendermos a conviver pacificamente uns com os outros, fazendo dessa terra a terra que todos nós sonhamos, o mundo de pacificação, o mundo de fraternidade, o mundo muito melhor para se viver. Muita paz e obrigado a todos.